Quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que está lá em Tiago, capítulo 4, do 6 ao 10. Tiago, capítulo 4, do 6 ao 10. Que diz assim, ó: Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, né? Amados do Senhor, a palavra de Deus começa dizendo aqui para nós, né? Contudo, o Senhor generosamente nos concede graça. E você pode perguntar assim, mas o que é graça, pastora? Graça é o favor de Deus. Graça é a bondade de Deus em nossa direção. Amém? A palavra do Senhor diz assim que Ele é um Deus cheio de graça. Por quê? Porque o Senhor se doou no nosso lugar. Ele fez tudo o que era necessário ser feito para que nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos receber sobre nós todas as bênçãos que Jesus Cristo conquistou. Então nós não entramos nesse lugar, nós não adquirimos a salvação, nós não recebemos as bênçãos do Senhor porque somos bons, mas porque Jesus é bom, amém? Porque Jesus cumpriu tudo que era necessário para que nós pudéssemos receber dessa graça, desse favor do Senhor. Quantos querem mais graça do Senhor sobre a sua vida? Amém? E ele diz assim, né? Então, ele chega aqui no versículo 6, ele diz assim, mas Deus, o que ele faz? Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele, Deus concede graça aos humildes. Amém? Deus concede graça aos humildes. E eu fui buscar o que queria dizer essa palavra quando fala aqui que o Senhor está concedendo graça aos humildes. E a palavra do Senhor diz, né, que essa palavra graça, ela quer dizer generosidade. Quer dizer que Deus te faz aceitável. Fala de benevolência. Boa vontade da parte de Deus, benefício aos homens, favor de Deus. Quantos querem o favor de Deus, os benefícios de Deus, a benevolência de Deus sobre a sua vida? Todos nós queremos, né? Então a Bíblia diz assim que aos humildes o Senhor concede isso. Ou seja, quando Deus olha para nós e vê em nós um coração humilde, Deus diz assim para nós, é como se Deus dissesse assim, fala que eu estou te ouvindo. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então quando nós nos achegamos a Deus e Deus olha para nós e vê em nós um coração humilde, a Bíblia fala assim que Deus estende generosidade sobre as nossas vidas. Ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos de Deus, seja qual for o pedido de oração, seja qual for, né, aquilo que trouxe talvez você nessa noite. A Bíblia diz assim que se Deus olhar para o meu e para o seu coração, e se Ele vê em nós um coração humilde, Deus diz assim, pede que eu te dou. Amém? Esse é vamos dizer assim, a chave, né? Não gosto muito dessa palavra chave, mas é a chave que faz com que nós possamos receber todo o favor, tudo aquilo que Deus tem para nós. E o que é ser humilde, pastora? Nós temos uma ideia completamente equivocada do que é ser humilde. Muitas vezes a gente acha que humilde é aquela pessoa, né, que anda de cabecinha baixa, de chinelinho de dedo, aquela pessoa que às vezes fala mansinho. Às vezes a gente olha a condição financeira da pessoa e diz, aquele é humilde. Às vezes até o jeito que ele fala, o jeito que ele se comporta. Mas para Deus, Deus não vê como o homem vê, amém? Então, para Deus, o que é ser humilde? Ser humilde para Deus é dar razão para Deus.
Ser humilde para Deus é reconhecer que Ele sempre está certo e nós estamos errados. Mas o que é ser humilde? Ser humilde é se submeter a Deus. Ser humilde é se submeter à palavra do Senhor. Todo aquele que se submete à palavra, todo aquele que dá razão para Deus, todo aquele que quebranta o seu coração diante de Deus, Deus considera essa pessoa como uma pessoa humilde. Jesus era humilde, amém? Jesus era humilde, por quê? Porque para Jesus o que Deus dizia era a coisa mais importante. Jesus Cristo colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. A palavra de Deus era a coisa mais importante para Jesus. A palavra do Pai era o que movia Jesus a andar sobre a terra. A palavra do Pai é o que fazia com que Jesus realizasse todas as coisas. Tudo que Jesus cumpriu sobre a terra foi em obediência à vontade do Pai. Então isso é ser humilde. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim para ela: ser humilde é dar razão a Deus. Amém? Isso é ser humilde. Nós não vemos em momento nenhum Jesus questionando Deus sobre alguma coisa, mas Jesus sempre se submeteu ao Pai em todas as coisas. Então isso é ser humilde para Deus. Então quando Deus olha para nós e vê que nós temos um coração que se submete, um coração que ama a palavra, um coração que obedece, um coração que se prostra diante daquilo que Ele diz, Ele vai falar conosco, amém? Porque qual é o problema dos orgulhosos? Né? O orgulhoso, a Bíblia fala assim, que Deus então Ele dá graça ao humilde, e ao orgulhoso, o que Deus faz? Deus se opõe, Deus resiste, Deus conserva-se longe. A palavra aqui se opõe, né? Quer dizer assim que Deus oferece resistência à pessoa que é orgulhosa. Então, se nós entendemos que ser humilde é dar razão para Deus, ser humilde é se submeter à palavra, ser humilde é honrar aquilo que Deus fala. Então, o que é ser um orgulhoso? O orgulhoso é aquele que resiste à palavra. O orgulhoso é aquele que se justifica diante de Deus. Eu vou dar um exemplo mais prático para a gente entender. A palavra do Senhor diz assim que nós devemos perdoar, amém? Então o que é o humilde? O humilde é aquele que mesmo que ele tenha razão, ele diz: Senhor, eu vou perdoar, eu perdoo. Por quê? Porque o Senhor diz que é para me perdoar. Então o humilde, ele não se justifica diante de Deus. Mas o orgulhoso ou o soberbo, o que ele faz? Quando Deus manda ele perdoar, ele diz assim: mas aquela pessoa me ofendeu. Não, eu posso até perdoar, mas aquela pessoa tem que vir pedir perdão para mim. Não. Então o orgulhoso é aquele que vai sempre se justificar diante da palavra, porque ele resiste ao que Deus está dizendo com as suas próprias justificativas. Então ele resiste à palavra, por quê? Porque ele diz assim: não, eu não posso fazer isso por causa disso, por causa que aquela pessoa me magoou, o que ela fez não tem perdão, o que ela fez foi algo muito sério, eu não posso perdoar. Então isso para Deus é ser orgulhoso. Orgulhoso não é, às vezes nós julgamos uma pessoa como orgulhosa, porque olhamos para ela, talvez, às vezes ela está, né, uma posição diferente. Às vezes, né, você olha para ela e diz: não, aquela pessoa é orgulhosa, porque ela fala. Não, para Deus, Deus sonda o coração. Então é sobre isso que Deus está falando. Então toda pessoa que é considerada por Deus orgulhosa, soberba ou arrogante, é aquele que se justifica diante da palavra e diz assim: não, mas isso é demais para Deus. Por exemplo, a pessoa às vezes está com alguma enfermidade, e a palavra de Deus diz, né, que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. E o que o humilde faz? O humilde toma posse dessa palavra e diz: Senhor, o Senhor levou sobre si as enfermidades. Eu recebo essa palavra, eu fico com isso e eu sou curado, porque foi o Senhor que disse, e o Senhor não pode mentir. E se o Senhor falou, eu tomo essa verdade sobre a minha vida e eu vou caminhar por essa verdade, e eu vou viver por essa verdade. Isso é ser humilde diante de Deus. E o orgulhoso? O orgulhoso diz assim: não, mas
É que você não sabe qual é a profundidade do problema que eu tenho. Porque o médico desenganou. Porque o médico falou. A pessoa começa a colocar um monte de coisa para justificar. Ou seja, ela resiste à palavra. Então, quando a Bíblia diz assim que Deus resiste ao orgulhoso, não é por causa do orgulho necessariamente, a palavrinha orgulho, mas é porque a pessoa está resistindo ao que ele disse. Então, se nós resistirmos à palavra, Deus não pode operar em nosso favor. Você está entendendo? Se você se justificar diante de Deus, Deus não pode operar em teu favor. Então, às vezes tem pessoas que estão aqui nesse lugar nessa noite e Deus está te pedindo coisas, às vezes há algum tempo. Às vezes coisas para você mudar, coisas que você precisa largar. Eu não sei. Mas toda vez que você diz, não, lá para frente eu vou largar, lá para frente eu faço. Você está sendo orgulhoso diante de Deus, porque você está resistindo a Ele. E porque você resiste a Deus, Deus resiste a você. Mas ao humilde Deus concede graça, favor. Então, se Deus olhar para nós e ver que nós amamos de todo o coração a sua palavra, a palavra vai operar em nosso favor. Algum tempo atrás, lá atrás, já faz algum tempo, nós participávamos de um discipulado com esse grandão aqui. E, olha, e às vezes ele trazia umas palavras assim, fortes, era para sacudir meus, né? E eu me lembro que quantas vezes eu saía do discipulado chorando. Gente, eu saía chorando de lá. E às vezes eu tinha vontade de pegar o pescoço do pastor Silvio. E dizia assim, mas o pastor Silvio é muito duro com algumas coisas. Mas ele fala daquele jeito. E por muito tempo, às vezes eu me acuei, vamos dizer assim. Eu fiquei acuada diante daquilo. Por quê? Porque aquilo era orgulho no meu coração. Sabe por quê? Porque o pastor Silvio não é um homem de Deus. Amém? Então toda vez que ele traz uma palavra para a igreja, não é o Silvio, é o profeta que está falando. Então eu me escondia diante daquilo e eu olhava para mim e eu começava a dizer, não, eu vou largar tudo, porque não tem jeito para mim. E eu começava a trazer um monte de coisa. Quantas vezes eu quis abandonar tudo. Mas um dia Deus começou a falar comigo. Um dia, numa tarde, que eu saí para consagrar, o Senhor Ele trouxe um espelho na minha cara. E o Senhor falou para assim, você é orgulhosa, você é soberba, você é arrogante, você não aceita correção. Porque eu me defendia. Ao invés de eu receber aquelas palavras que estavam sendo ditas, porque era para o meu crescimento, era para que eu fosse transformada, era para que todos nós pudéssemos ser usados por Deus. Ao invés de eu pensar assim, não, é Deus está me corrigindo, Deus está falando comigo, eu vou tomar um posicionamento diante do que Deus está falando, porque se o Senhor está corrigindo, é porque na palavra do Senhor tem poder para mudar a nossa vida. Você acha, amados, que quando Deus traz uma palavra de confronto aqui em cima do altar, é porque na própria palavra de confronto, Deus já trouxe o poder de transformação na sua vida, amém? Toda vez que você é corrigido, é porque o poder para mudar já veio junto com a palavra que está saindo desse altar. Amém? Então quando nós dizemos assim, é verdade, Senhor, eu preciso mudar nisso, eu me submeto a essa palavra, eu preciso ser transformado. Quando você reconhece isso, você libera a palavra para trabalhar em teu favor. Amém? Quando você reconhece os teus erros, quando você se humilha e diz, é verdade, Deus, eu sou assim, eu preciso mudar. E eu me lembro que naquela tarde que eu saí, né, para consagrar, e o Senhor começou a falar comigo, e o Senhor começou a me mostrar, e eu falei, é verdade, Deus. E eu chorei muito naquela tarde, eu chorei, porque eu falei, Deus, é verdade, o problema não está com aquele pastor que está me corrigindo, o problema está comigo. Porque eu estou me defendendo da palavra, eu estou me justificando nas minhas coisas, ao invés de eu querer mudar. E isso é arrogância, vocês estão entendendo? Arrogância é a resistência à palavra dentro do nosso coração.
E às vezes acontecem situações ao teu redor, às vezes na tua casa, na tua família, ou até mesmo na empresa que você trabalha. Às vezes alguém te afronta, às vezes alguém te fala mal, alguém inventa uma calúnia ao teu respeito. E o que a gente faz? A gente começa muitas vezes a se defender, começa a guardar mágoas, ressentimentos contra aquela pessoa, começa a dizer, é isso, e começa a se justificar. Mas nós não entendemos que Deus está querendo arrancar o orgulho do nosso coração. Sabe por quê? Jesus era tão humilde, mas tão humilde, que Jesus não se ofendia. Aleluia! Jesus não se ofendia. Por quê? Porque Ele era humilde. E todas as vezes que nós nos ofendemos, que nos magoamos, que guardamos coisas em relação à pessoa, Deus está desenhando para nós que há orgulho dentro do nosso coração. Toda vez que nós não queremos perdoar alguém, toda vez que alguém traz uma correção aqui em cima do altar, um pastor, uma palavra, uma direção, uma pessoa de Deus próxima a você, traz uma correção a você e você se defende. Para Deus isso é orgulho. Mas sabe, amados, algo interessante, que a palavra de Deus diz assim, no versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, a palavra começa a dizer assim, submetam-se a Deus. Então, ou seja, toda vez que nós nos submetemos à palavra, que nós somos humildes, que nós damos razão para Deus, que nós reconhecemos os nossos erros, que nós nos humilhamos diante da palavra e dizemos, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu coração, a tua palavra é a verdade, é por ela que eu vou viver. Quando nós nos submetemos ao Senhor, à sua palavra, o que vai acontecer? Nós resistimos ao diabo. Muitas vezes nós achamos que resistir ao diabo é você sapatear, é você mandar o capeta embora. Não, ele está dizendo aqui de uma resistência ao ponto que eu me submeto a Deus e eu dou razão para Deus. E uma vez que não se acha orgulho mais dentro do meu coração, o que vai acontecer? Isso é uma resistência ao diabo. E o diabo vai fazer o quê? Vai fugir. O diabo vai fugir por quê? Porque nós resistimos a ele. Porque se tem alguém que é orgulhoso, que é soberbo e arrogante, é o diabo. Satanás, ele foi expulso do céu, por quê? Por causa da sua arrogância e do seu orgulho. Porque Satanás não se submeteu a Deus. Satanás não se submeteu à palavra de Deus, à autoridade de Deus. Ele resistiu a Deus, por isso Deus resistiu a ele. Por isso Deus expulsou ele do céu, porque ele resistiu a Deus. Então, se nós queremos que o Senhor nos receba, nós temos que ter um coração humilde. Jesus Cristo diz assim, lá em João 17, ele fala assim, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Por quê? Porque não havia orgulho, não havia arrogância e não havia soberba alguma no coração de Jesus. Jesus se submetia a Deus em todas as coisas. A palavra de Deus era a coisa mais importante para Jesus. Jesus veio para cumprir o propósito ao qual Deus tinha designado a ele. E ele nunca ele arredou o pé daquilo que Deus tinha feito. Nunca ele arredou o pé sobre a palavra e sobre a ordem de Deus. Por isso, Jesus diz assim, ele não tem nada em mim. Ou seja, dentro do coração de Jesus não havia uma gota de orgulho sequer. E porque não havia resistência a Deus no coração de Jesus, tudo que Jesus pedia, tudo que Jesus falava, o Pai fazia. Aleluia! Olha quanto milagre, quanta maravilha Jesus operava. O mundo espiritual estava aberto para Jesus. Jesus lia a mente das pessoas. Jesus lia o coração das pessoas. Por quê? Porque ele não resistia a Deus. O coração de Jesus era limpo diante de Deus. Então o espiritual estava aberto para ele.
Então, o que faz com que o mundo espiritual para nós fique fechado? Porque muitas vezes nós não entendemos o que Deus está falando, muitas vezes nós não conseguimos compreender a palavra, é o orgulho e a arrogância dentro do nosso coração. Se nós tivermos isso dentro do nosso coração, a palavra, nós resistimos à palavra, então a palavra não entra ali. Mas se você quer mais de Deus, se você quer experimentar coisas maiores de Deus, se você quer viver sobre essa terra como Cristo viveu, nós precisamos arrancar o orgulho do nosso coração. E sabe uma das coisas que muitas vezes nós não vemos como orgulho e que é orgulho? Às vezes alguém diz para você, vá lá fazer as ofertas, vá pregar, vá fazer alguma coisa. E quando a gente diz assim, eu não vou, eu não posso, eu não consigo, isso é orgulho. Por quê? Porque você está confiando em você mesma e não no que Deus falou. Toda vez que nós dependemos e confiamos em nós mesmos, isso é orgulho. Tem pessoas que a gente confunde, né? Precisa, mas a pessoa é tão humilde, porque a pessoa diz, eu não posso, eu não consigo, não sei o quê. E você olha e diz, nossa, mas ela é tão humilde. E isto é orgulho. A pessoa dizer, eu não posso, eu não consigo, Deus não vai me usar. Isso é orgulho. Por quê? Porque ela está resistindo ao que Deus falou. Se Deus deu uma palavra ao teu respeito, você deve se posicionar em cima dessa palavra. Por quê? Porque o que Ele disse é verdade. E não importa o que eu sinto, não importa o que eu acho, eu fico com o que Ele falou. Isto é humildade, amém? Então se fazer de coitadinho não é humildade. Isso é espírito de comiseração, é diferente. Porque o humilde é aquele que pode estar no chão, caído, mas quando Deus vem e dá uma palavra para ele, ele se levanta e diz assim, o meu Deus falou comigo, eu vou agir em cima dessa palavra, porque Ele é poderoso, e Ele disse, e se Ele disse, já está feito. E eu me lembro, falando do pastor Silva de novo, né? Mas eu me lembro que lá atrás, uma época eu via ele pregar, e ele dizia assim, porque Deus é comigo, porque eu consigo, porque Deus me ungiu. E eu muitas vezes olhava e dizia assim, nossa, como ele é arrogante. Ele é arrogante, porque ele diz, eu posso, Deus é comigo, porque eu consigo. E esses dias, pastor, quando Deus me deu essa palavra, Deus me fez lembrar disso. E o Senhor falou comigo, aquilo que você julgava que era orgulho, aquilo era humildade. Aí, foi só porque eu falei. Não, João, faça favor, né? Então, voltando aqui, né? Então Deus falou comigo, aquilo que você julgava que era orgulho, era humildade. Porque o humilde é aquele que não confia em si mesmo. O humilde é aquele que depende só do Senhor. O humilde é aquele que se levanta e diz assim, o meu Deus é comigo, eu vou vencer, porque o meu Cristo já venceu, Ele vai me dar vitória. Esse é o humilde diante de Deus. Por quê? Porque é aquele que dá razão para Deus. O humilde não é aquele que anda pelos seus próprios sentimentos, pelas suas vontades, porque que ele acha ou que ele pensa. O humilde é aquele que reconhece que Deus é todo poderoso, que Deus tem todo o poder, que a sua palavra é viva e verdadeira, e o que Ele falou, Ele vai cumprir. Isso é ser humilde. Mas para o mundo é ser arrogante. Então eu olhava e dizia assim, não, mas ele é arrogante. E eu confesso que eu nem me lembrava mais disso. Mas essa semana, quando Deus falou comigo, Deus disse assim, não, aquilo é ser humilde. Olha a diferença, gente, da ideia que nós temos. E eu comecei a me lembrar, quando Jesus Cristo chega lá no templo, né? E Jesus vira as mesas dos cambistas e vai rodar lá e pega um chicote e faz um fervo lá no templo, né? E muitas vezes nós podemos olhar para aquilo e dizer assim, Jesus foi arrogante. Porque ele chegou lá no templo, ele pegou um chicote, ele expulsou os cambistas de lá. Não.
Para Deus, Jesus estava sendo humilde. Por quê? Porque o zelo pela sua casa me consumirá. Ou seja, quando Jesus Cristo olhou o que estavam fazendo no templo, Jesus Cristo pega um chicote e ele expulsa aqueles cambistas de lá. Por quê? Porque a palavra de Deus era a coisa mais importante para Jesus. E isso, olha como a nossa ideia de humildade e orgulho é completamente diferente. Então, para Deus, Jesus estava sendo humilde quando fez aquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus era a coisa mais importante para ele. Então, se nós queremos que o diabo fuja de nós, nós precisamos ter um coração que se submete a Deus. Um coração que se rende à palavra. Isso é ser humilde. Nós não podemos, sabe, você falar no seu coração assim: ah, eu não vou conseguir. Ah, não vai dar certo. É orgulho. Se você pensa assim: ah, eu não vou ser curado. É orgulho. Se você pensa: ah não, a minha vida não vai ser transformada, isso é orgulho. Por quê? Porque você está resistindo àquilo que Deus falou ao teu respeito. Ele disse que você vai prosperar. Ele disse que você vai ser curado. Ele disse que vai libertar. Ele disse que vai salvar a tua casa. Ele disse que vai salvar toda a tua família. Ele disse que vai te sustentar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então o que é ser humilde? É você dizer: Senhor, eu recebo isso que o Senhor está dizendo, e eu não quero saber o que eu estou pensando, o que eu sinto, não importa. O Senhor falou, e isso para mim é a coisa mais importante, e é disso que eu vou viver. Isso é ser humilde. Amém? E aí ele diz assim, né? Mais para frente ele diz então: lavem, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O que isso quer dizer? Quando nós humilhamos o nosso coração diante de Deus, quando nós entregamos o nosso coração e reconhecemos: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, mas basta uma palavra tua e a minha vida é transformada. Senhor, eu não posso nada sem o Senhor, mas se o Senhor for comigo, eu vou vencer. Então, quando nós nos achegamos a Deus com esse coração, Ele se achega a nós. Agora, se nós resistirmos a Ele, porque resistir a Ele é resistir ao que Ele disse, resistir à sua palavra. Então pare de se justificar diante da palavra. Se Deus falou, receba porque é verdade. Tome um posicionamento diante disso, porque Deus vai olhar e vai dizer: aquele é humilde, aquela é humilde. Por quê? Porque dá razão para o que eu estou dizendo. Aí ele diz assim, né? Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria. Ou seja, do que ele está falando? Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e reconhecer o nosso orgulho. Se nós queremos viver coisas maiores em Deus, se nós queremos que a palavra entre no nosso coração de verdade, nós precisamos tirar o orgulho daqui. Porque o orgulho faz com que a palavra não entre no nosso coração. O orgulho é como se fosse uma fortaleza que é criada, onde a palavra de Deus não consegue entrar ali. Tem pessoas que às vezes largaram do ministério, largaram do chamado de Deus para as suas vidas. Por quê? Porque se sentiram magoados com situações ou com pessoas. Isso é orgulho. Pessoas que abandonaram, estavam servindo a Deus e aconteceu algo que você se magoou, você se chateou e você abandonou tudo. Isso é orgulho. E sabe o que é pior? Que normalmente as pessoas abandonam as coisas de Deus e se justificam e culpam alguém por isso. Não, mas eu abandonei porque o pastor era muito duro com a sua palavra, então eu larguei. Não, eu abandonei porque o líder de louvor falou umas coisas que eu não gostei, então eu abandonei. Isto é orgulho. Então, e nós usamos então um monte de coisas para justificar, porque não reconhecemos que Deus está tratando com o nosso coração. E às vezes, amados, pode ser até coisas que de repente você pode olhar e dizer assim: mas aquilo que a pessoa falou não é verdade. Não importa, seja humilde, tire algo daquilo, aprenda com aquilo,
Se submeta a Deus, diga: Deus, se tem um fundo de verdade em tudo isso, então muda o meu coração, porque eu não quero mais ser assim. Mas só o fato de nós nos magoarmos e nos ofendermos com pessoa já revela que existe orgulho dentro do nosso coração. Só o fato de nos ofendermos, isso já mostra claramente: tem orgulho aí. Tem orgulho aí. E aí nós não conseguimos avançar na graça. Porque eu creio que a graça é como se ela fosse um oceano, onde a gente vai mergulhando cada vez mais fundo nela. Cada vez vai vivendo a profundidade daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas para que a gente possa mergulhar nesse rio da graça, para que a gente possa cada vez mais conhecer o Senhor, para que a gente possa cada vez mais entender as coisas que o Senhor está falando conosco, para que a nossa vida seja parecida com a vida de Jesus, para que o nosso coração seja semelhante ao dele, nós precisamos nos livrar do orgulho. E eu me lembro de Naamã, né? A Bíblia fala assim que Naamã, ele era um comandante da Síria. E ele foi acometido de lepra. E aí havia uma serva na casa dele e falou assim: não, lá na minha terra, lá em Israel, lá tem um profeta que pode curar você. E Naamã pega toda uma comitiva, pega a carta do rei, pega ouro, imagina que ele levou uma caravana de ouro, de coisas preciosas. E quando ele chega lá para o profeta Eliseu, a Bíblia diz assim, que ele imaginava que Eliseu viria, né, e oraria, e colocaria as mãos sobre ele, e o purificaria da sua lepra. Mas sabe o que acontece? Eliseu nem mesmo recebe Naamã. Manda um recado só, lá diz: diga para ele que vai lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí Naamã era tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, ele falou: não, tem rios melhores lá na minha terra, eu vou embora. Porque ele imaginou que o profeta ia vir e dizer: olha quanta coisa você trouxe para mim, olha como você é uma pessoa maravilhosa. O profeta nem recebe ele. E ele estava voltando embora, quando algum dos servos dele lá falou assim: mas viu, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Faria. Então, foi algo tão simples que ele está pedindo para você. Vá lá, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Sabe o que a palavra Jordão quer dizer? Descer. Eu imagino que para Naamã entrar naquele rio, ele teve que se despir de toda aquela armadura dele. E ele teve que se expor ali diante de todo mundo, que aquele comandante, né, tão grandioso, era um leproso que precisava de Deus. E aí Naamã entra no Rio Jordão e mergulha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E a pele de Naamã de repente fica com a pele de uma criança. Ou seja, ele teve que descer, ele teve que se humilhar. Mas quando ele se humilhou, ele recebeu do Senhor aquilo que ele veio buscar. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós reconhecemos diante dele as nossas falhas, os nossos erros, mas nós dizemos: Senhor, mude o meu coração, eu não quero mais ser assim. Quando o Senhor encontra essa humildade dentro do nosso coração, ele diz assim: pede o que você quiser. O que você precisa nessa noite eu vou te dar. Porque ele concede graça aos humildes, benevolência, favor. Já pensou, amados, nós chegarmos nesse lugar onde tudo que nós quisermos, tudo que nós pedirmos para Deus, o Senhor falar para nós: pede o que você precisa. Coisas que muitas vezes nós nem pedirmos, mas nós só pensarmos. E o Senhor está ali, prontamente, para estender a sua mão e o seu favor sobre nós. Mas para isso é necessário que haja humildade no nosso coração. E o último texto, ele diz assim, né? Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará.
Deus não exalta os humilhados. Deus exalta os humildes. Amém? Ah, mas eu fui humilhada. A pessoa pode ter sido humilhada, mas não ser humilde. Mas os humildes Deus exalta. Amém? Então quando ele diz assim, convertam o coração de vocês, se humilhem, rasguem o coração diante de Deus, ou seja, reconheça que às vezes tem uma qualidade do diabo dentro do nosso coração, porque o diabo é arrogante. Sabe por que Deus resiste aos orgulhosos? Porque Deus olha e vê o Satanás. E aí ele tem que resistir mesmo. Mas Deus é humilde. Deus é tão humilde, mas tão humilde, que o Deus criador do céu e da terra, o Deus que criou as estrelas, o Deus que criou o universo, desceu na terra, na figura de um homem para nos alcançar. Isso é humildade. Você já parou para pensar? O Deus que criou todas as coisas, desce na terra como servo. Ele veio para servir. Ele veio para servir. Eu já falei aqui uma vez, né, que uma das passagens da Bíblia que antes eu olhava e dizia, meu Deus, que coisa mais maravilhosa, era aquela passagem de João 13, quando Jesus pega uma bacia com água, tira o seu manto, amarra uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez o universo, prostrado com uma bacia de água, lavando os pés de homens pecadores. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que é humilde. Humildade é a qualidade dele. Orgulho é a qualidade do diabo, mas humildade é uma qualidade de Deus. Então quando Deus olha para nós e vê humildade, Ele vê algo que é dele dentro do nosso coração. Por isso que Ele diz, fala, o que você precisa, eu estou te ouvindo. Então, eu não sei, amados, aquilo que você necessita nessa noite. Mas uma coisa eu sei. Se Deus olhar para os nossos corações e ver a humildade aí, a graça dele será derramada sobre nós. Ou seja, tudo o que nós precisamos está disponível na graça. Qualquer coisa. Tudo está disponível para nós. Mas o que nos dá acesso a tudo isso é um coração humilde, um coração quebrantado. Quero que você feche os teus olhos, em nome de Jesus. Diga para o Senhor perdão, diga, Senhor, me perdoa, porque quantas vezes eu tenho me justificado diante daquilo que o Senhor me pede. Quantas vezes eu não tenho dado ouvidos ao que o Senhor está falando, e eu tenho dado ouvidos à voz do meu próprio coração, eu tenho dado ouvidos às circunstâncias, às situações que estão ao meu redor. Diga para Ele, mas essa noite, Senhor, eu entendi que isto é orgulho. Diga para Ele, Senhor, eu quero ser humilde como Jesus é. Eu quero prostrar o meu coração na Tua presença. Eu quero adorar o Senhor com toda a força do meu coração. Eu quero caminhar diante do Senhor só pela Tua palavra. Diga para Ele, diga, Senhor, eu quero que a Tua palavra me baste para viver sobre essa terra. Diga para Ele, Senhor, eu não quero mais resistir à Sua palavra. Eu não quero mais resistir às verdades do Senhor. Muito pelo contrário, eu quero me render a elas. Eu quero me render à Sua palavra. Diga para Ele, talvez tem coisas que o Senhor tem pedido para você há algum tempo, e você não tem obedecido ao que Deus tem falado, e daí Deus tem parado de falar com você. Sabe por que Deus parou de falar com você? Porque Deus te pediu algo, e você até hoje não fez o que Deus pediu. E aí Deus parou de falar com você. Mas essa é a noite do conserto. Essa é a noite de nós derramarmos o nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus quer levantar neste lugar uma igreja que ouve a voz de Deus. Deus quer levantar sobre esse lugar uma igreja
igreja que vai caminhar sobre essa terra com uma palavra de Deus no seu coração. Deus quer levantar homens e mulheres, guerreiros fortes, que não se abatem diante das coisas que estão acontecendo lá fora. Por quê? Porque tem uma palavra no coração, porque tem um Deus que é todo poderoso, um Deus que governa sobre todas as coisas. Comece a falar agora no seu coração. Diga: Senhor, eu quero caminhar por essa verdade. O Senhor me basta, a tua palavra me basta, a tua verdade me basta. É só isso que eu preciso.